Fala, meus queridos, boa tarde, tudo bem? Gugão na área, né? Que alegria ver vocês de novo, mesmo à distância, mas estamos juntos, estamos mais perto, tá bom? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, certo? Aula passada, o que a gente viu? O começo, né? A gente viu uma parte introdutória a respeito da tectônica de placas, certo? Então vimos o que é, vimos que a nossa crosta de rachada, ela é fragmentada em pedaços. Então essa é a camada mais externa do nosso planeta. A casquinha do ovo, lembra desse exemplo? É mais rachada, né? Esses pedaços são conhecidos por placas tectônicas. Eles estão flutuando, mergulhando, navegando sobre o quê? Sobre a camada do manto. Só que essa camada do manto é formada pelo magma, aquele material formado por rocha derretida, lembra? Que fica numa temperatura muito alta, que fica borbulhando. Então, veja bem, a crosta está aqui. Abaixo, borbulhando, eu tenho magma. Então, a crosta ela fica o quê? Navegando, deslizando sobre o magma, certo? De vez em quando, uma placa se choca com a outra, já que as placas estão o quê? Deslizando. Então, quem não assistiu a aula passada, assista. Eu trouxe bastante imagem, bastante vídeo, né? Vimos as camadas da Terra. Então, quem não entendeu, Gugão, eu tô com dúvida da aula passada, pergunta, tá bom? Hoje a gente vai avançar. O que a gente vai fazer? A aula passada a gente viu bastante vídeo, imagem, parei alguns vídeos, fiz explicação em cima daquele vídeo, né? Hoje a gente vai ver uma parte mais teórica, a gente vai ler algumas coisas, eu vou fazer alguns comentários e depois a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Então já abre sua apostila, tá? Já pega a sua apostila, certo? Que a gente já vai dar continuidade, que a gente vai falar mais a respeito, tá? Da tectônica de placas. Hoje é a aula 2, é a aula continuação, tá bom? Então, quem está com a sua apostila, já pega lá na página 277. Estou acompanhando aqui no meu notebook. Pega comigo, 277, lá no finalzinho. A gente viu bastante vídeo, bastante imagem, tá? Hoje a gente vai ver uma parte mais teórica. Hoje a gente vai utilizar bastante a apostila. Então, pega a apostila aí. Lá no finalzinho, lá no cantinho da 277, está escrito assim, ó. Para continuar a tectônica de placas. Então, vamos ler um pouquinho, ó. Fala o seguinte, ó. Esta teoria, a da tectônica de placas, criada pelo alemão Alfred Wegener em 1912, ou seja, há 110 anos atrás, 109 anos atrás. É uma teoria. O que o Fredão fez? Tá? A gente vai entender qual que é a contribuição dele, tá? Para a criação dessa teoria. Presta atenção. Afirma que há 200 milhões de anos, ou seja, 200 milhões de anos atrás, aproximadamente, é um número aproximado, é um cálculo que o Fredão, que o Alfred Wegener fez, tá? Não existia separação entre os continentes. Aula passada a gente viu, gente, quem não assistiu a aula passada, pelo amor de Deus, assista, tá? Então, o que ele falava? Lá no passado não tinha esse negócio de África, de América, a gente viu o mapa, né? A separação dos continentes. Não existia nada disso. Existia apenas o que? Um único bloco continental, uma única massa continental, que era chamado de, muito bem, a Pangeia. Então, aproximadamente há 200 milhões de anos, não existiam os 6 continentes que existem hoje. Existia apenas um, a Pangeia, tá bom? Ou seja, havia uma única massa continental, acompanha a leitura aí, chamado de Pangeia. Existia um único oceano, Pantalassa. Isso aí a gente não comentou, que eu ia falar na aula de hoje, ó. Avança para mim lá na página 278, tem a figura, ó. Todos os continentes que estão hoje, num só, a Pangeia, lá, toda essa área pintada em verde, ó, Antártica, Índia, África, América do Sul, América do Norte, todos os continentes que existem hoje, há 200 milhões de anos, formavam um só, a Pangeia. E também eu tinha um único oceano, a Pantalassa, ou Pantalassa, como está nessa figura 16 aí, ó, tá bom? Bom, quais evidências? Veja bem, ele fez uma teoria, né? Elaborou o seu pensamento, mas para chegar nisso ele teve que se basear em alguma coisa, em alguma evidência, em alguma prova
que ajudasse ele a criar, a formular a sua teoria. Qual base, qual prova, qual evidência o Fredão, o alemão Alfred Wegener, né, ele teve para formular? No que ele se embasou, né? Ele falou, bom, foi da cabeça dele, um dia ele acordou e vou criar uma teoria aí. Não, foi por meio de algumas evidências. Isso a gente vai ver agora. Presta atenção que depois nós vamos resolver alguns exercícios referente a isso, tá bom? Presta atenção. Então lá na página 278, lá no meio da página, abaixo da figura 16, fala o seguinte, presta atenção, ó. Wegener apoiou suas teorias em aspectos como, presta atenção, semelhanças dos contornos da África e da América do Sul. Olha a figura 17, ele percebeu o seguinte, ele falou, caramba, a África parece que encaixa igualzinho na América do Sul. Falou, nossa, mas o contorno da África, se eu grudar ela na América do Sul, vai dar certinho. Olha a figura encaixada aí. Aí, na apostila de vocês, a 278, eu consigo ver que o quê? A América do Sul, se eu encostar ela na África, encaixa certinho. Ele falou, caramba, meu. Mas será que no passado isso não estava junto? Porque tá encaixando certinho. Ele já ficou meio, assim, inquieto. Falou, meu Deus, pai amado. Pode ser. Beleza. Essa, né, o contorno da África se encaixar na América do Sul foi a primeira evidência. Beleza? Vamos lá agora na 279. Lá na 279 eu tenho um mapa, a figura 18. Lá no começo da 279, figura 18. Tá bom? Ó. Vem lá com o tio Guga, ó. Fósseis, ó o título do mapa, vê o título do mapa. Fósseis do mesmo animal encontrado na América do Sul e na África. Então ele falou, caramba, o fóssil, aquele resto de osso, o resto do esqueleto do animal, o mesmo fóssil, com o mesmo tamanho, com a mesma cor, com o mesmo peso, com a mesma densidade, o mesmo, né? Com todas as características iguais, foi encontrado tanto lá na África como aqui na América. Mas se o mesmo fóssil, mesma cor, peso, densidade, enfim, estrutura, aparência, foi encontrado lá na África e aqui na América, significa que no passado, esse animal percorreu essas duas áreas, tanto a África como a América. Mas caramba, se ele percorreu essas duas áreas, hoje tem oceano, ó. A África está aqui, a América está aqui, no meio, na meiuca das duas, hoje tem oceano. Então, para esse mesmo animal ter percorrido tanto a África aqui, ó, nessa mão, quanto a América nessa mão, esses dois continentes lá no passado tinham que estar juntos. A não ser que o animal saísse do continente, nadasse e chegasse na África. Isso é impossível praticamente, né? Então, para isso ter acontecido, para eu encontrar o mesmo fóssil, tanto na África como na América, vai reforçar a ideia dele que no passado esses dois continentes estavam juntos. É impossível um animal sair de um lugar para outro nadando, voando, é impossível. A distância é muito grande. Então, a única possibilidade é o quê? Para encontrar o mesmo fóssil em dois continentes diferentes, é que lá no passado, lá aproximadamente 200 milhões de anos, esses dois continentes eles não estavam separados, mas sim juntos. Então, é outra evidência, a segunda evidência, ó, que os continentes estavam juntos no passado, é que ele encontrou o mesmo fóssil tanto na África como na América, ou seja, estavam juntos no passado, foram se separando pela tectônica de placas, tá bom? Então, essa é a segunda evidência. Veja bem, ó, vamos ler um pouquinho abaixo da figura 18, fala o seguinte, presta atenção com o tio Guga, ó. Segundo esta teoria, qual teoria, Gugão? Tectônica de placas. A crosta terrestre está subdividida em placas que se movimentam sob o manto. A gente até viu isso na aula passada. Pelo amor de Alá, não esquece isso, tá bom? Pelo amor de Deus. Essa movimentação leva à alteração constante da configuração terrestre no tempo geológico. O que ele está querendo dizer? As placas sempre estão em movimento, elas não estão paradas. O manto está batendo na placa, a placa desliza, vai para um lugar, vai para outro, vai para um lugar, vai para outro. Não está estática parada, mas está em movimentação, tá bom?
Pessoal, até aqui deu para entender. Então, hoje a gente finalizou com a teoria, certo? Tudo bem? Bacana. A gente vai avançar um pouquinho lá na página 280. Então, presta atenção. Eu já sei que as placas se movimentam, né? O magma fica batendo nelas, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Mas como assim esse movimento? Então, presta atenção no tio Guga. As placas, elas realizam basicamente 3 movimentos. 3. O Gugão, uma placa pode realizar 3? Pode. Quando, veja bem, ó, uma placa se afasta da outra, então o magma está batendo. Quando elas se afastam da outra, ela realiza um movimento divergente. Esse movimento divergente é a primeira... Opa, despertador. Esse movimento divergente é a primeira figura lá da página 280. O que é movimento divergente? Quando uma placa tectônica se afasta da outra. Quando ela faz esse movimento de afastamento, né? É um movimento chamado divergente. Vocês vão encontrar também como limite divergente. Tanto faz falar que é movimento divergente ou limite divergente. Tá bom? Agora vamos para a figura do meio. Quando as placas se chocam, ó, pá, se encontram uma com a outra, esse movimento é convergente. Elas vão em direção à outra. Elas convergem, elas se encontram, elas se chocam. Esse movimento de encontro é chamado de movimento convergente. Geralmente nesse movimento eu tenho formação de montanhas, então uma se choca com a outra, bateu, pum, né? Então tem formação de montanhas, a mais pesada, a placa tectônica mais pesada, mais densa, ela desce para o interior da Terra, e a mais leve faz isso aqui, ó, levanta. Vou voltar ao movimento. Se chocou, a mais pesada vai descer para o interior da Terra, ó, faz isso aqui. E a mais leve sobe. Então, quando eu tenho um encontro convergente de placas, eu tenho o quê? Ó, a mais pesada desceu, a mais leve subiu. Ó, formação de montanhas, formação de vulcão, tá? Geralmente é montanhas, tá bom? E o terceiro movimento que as placas realizam é transformante. Ela nem se afasta e nem se choca. Uma placa faz assim uma com a outra, ó. É um movimento lateral, tá? Então, movimento transformante ou limite transformante é quando uma placa se encontra com a outra de maneira lateral, tá? Nesse sentido lateral aqui. Nem se afasta, nem se tromba, né? Mas elas deslizam lateralmente, tá bom? Esses são os 3 movimentos que as placas tectônicas realizam. Tudo bem? Então a gente vai encerrar a nossa teoria por aqui, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios, tá joia? Gente, qualquer dúvida, manda mensagem, chama o Gugão no WhatsApp, estou à disposição, tá bom? Então, ó, vamos fazer alguns exercícios referentes ao conteúdo que a gente viu hoje, tá joia? Então, vamos lá. Deixa o tio Gugão abaixar um pouquinho aqui, tem bastante coisa para a gente ver, bastante conteúdo para a gente avançar um pouquinho nesse sentido, tá joia? Bom, lá na página, presta atenção. 287, deixa eu ver, 287, presta atenção, marca aí, pelo amor de Deus, 287, tá? Marca aí. Lá na página 287, vocês vão fazer para mim, ó, o exercício 1, tá? Exercício 1, letra A e letra B, tá bom? Então, 287, exercício 1, letra A e a letra B, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, marquem aí para vocês estarem realizando essa atividade. Deixa eu ver, ixi, travou aqui. Vai que eu tô com pressa, tá? Ó, lá na página 289, presta atenção. Na 289, vocês vão fazer para mim um exercício 1, lá do para casa, 289, vão realizar o exercício 1 do para casa, tá bom? Por enquanto, são esses exercícios que eu vou pedir para nossa aula de hoje, tá joia? Gente, qualquer dúvida me chama no WhatsApp, manda mensagem, estou à disposição, contem com o Gugão, tá bom? Um abraço, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.